começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre os direitos e garantias fundamentais. A Constituição tem entre seus fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana. E no artigo 5º fala sobre todos os direitos e garantias fundamentais, determinando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros que moram no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E para falar sobre direitos e garantias fundamentais, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Mamed Said, doutor em Direito e mestre em Direito, Estado e Constituição. Também vamos conversar com a professora Soraya Mendes, mestre em Ciência Política, doutor em Direito, Estado e Constituição. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Para o doutor Mamed, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que são os direitos e garantias fundamentais. Bom, esse é um título fundamental da Constituição de 88, título 2º dos direitos e garantias fundamentais, e ele se desdobra em 5 capítulos básicos. Dos direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e, por último, o capítulo que trata da organização e funcionamento dos partidos políticos. Então, quando nós falamos aí de direitos fundamentais, nós estamos basicamente falando daqueles direitos humanos que estão positivados no texto constitucional. O que é direito? É exatamente essa prerrogativa, essa possibilidade de exercer poderes, de exigir condutas. E existem as garantias que vêm exatamente em socorro desses direitos na eventualidade de eles virem a ser violados. Agora, professora Soraya, a gente pode dizer que esses direitos fundamentais, eles nascem da dignidade humana? Essa é uma grande discussão, né? A dignidade da pessoa humana, na realidade, é um complexo de N direitos e garantias que devem ser assegurados a todos os indivíduos, a todos e todas, no sentido de lhe garantir a estabilidade em uma sociedade democrática, ou seja, você não tem como pensar direito à vida, mas sem pensar num direito social à saúde. Você não tem como pensar um direito a outros direitos individuais, como a segurança, sem pensar em educação. Ou seja, existe um complexo de direitos que fazem parte daquilo que se convenciona chamar dignidade da pessoa humana. E no Brasil, a preocupação com os direitos considerados fundamentais ficou mais evidente com a Constituição de 88. O problema é que estes direitos, tão importantes para todos nós, nem sempre têm a divulgação que merecem. Pelas ruas, muita gente não sabe o que são os direitos fundamentais. Direitos fundamentais? Eu vejo falar, mas eu não sei muito não. Ih, moço, não sei não. Faz ideia? Não. Alguns até se arriscam. Para mim é mais a questão da educação, a escola, a saúde. Os direitos fundamentais começam a valer desde o nascimento da pessoa. Eles servem para proteger o cidadão e garantir o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, saúde e lazer. A defesa desses direitos é antiga, mas ganhou força na Constituição de 88 e de lá para cá representa um papel ainda mais importante na vida dos brasileiros. A nossa Constituição de 88 ela ampliou bastante a quantidade de direitos que estão à disposição do indivíduo, seja para se defender contra o Estado, seja para exigir que o Estado cumpra. Os direitos fundamentais são classificados como individuais ou coletivos. Foram criados para proteger o cidadão e, por isso, na maioria das vezes são aplicados em relações entre a pessoa e o Estado. Mas alguns juristas também defendem que as relações entre particulares devem ter a proteção a esses direitos. Se a parte mais fraca geralmente era na relação do Estado, do indivíduo com o Estado, se aplicava nesse momento. A partir do momento que você tem desníveis na própria sociedade, entre os particulares, a palavra que o judiciário, o sinal que o judiciário deu foi: não se aplica só na relação indivíduo-Estado, mas sempre que você tiver desnível numa relação. Ainda de acordo com o especialista, quando os direitos fundamentais não são cumpridos, cabe ao Poder Judiciário fiscalizar a conduta do Estado. Você tem um conflito permanente entre a reserva do possível e o mínimo existencial. O que é isso?
Reserva do possível é uma desculpa para o Estado deixar de consagrar os direitos fundamentais. Ele fala, eu não tenho dinheiro para dar saúde, eu não tenho dinheiro para dar educação, eu não tenho dinheiro para dar moradia. Por outro lado, você tem um mínimo existencial, ou seja, o indivíduo ele tem que ter um mínimo de condições de existência. Então, quando você tem esse conflito, você vai recorrer a quem? Ao judiciário. Doutor Mamed, a gente viu aí que o judiciário é responsável por fiscalizar o cumprimento dos direitos fundamentais. Mas ele tem que ser provocado? Ah, sim. O judiciário ele age por provocação. É preciso que o indivíduo, quando se sente lesado, ingresse com uma ação respectiva. Mas é importante que a gente diga que os direitos fundamentais, como foi dito pelo especialista, eles possuem uma dimensão negativa, ou seja, se exige do Estado um dever de abstenção, a autoridade pública, o poder político tem que se abster de certas práticas para exatamente preservar o espaço da iniciativa e da autonomia individual. Existem as chamadas prestações positivas, ou seja, aquele elenco, né, de normas que impõe que o Estado ele haja no sentido de realizar direitos e garantias fundamentais. E, evidentemente, esses direitos individuais eles são oponíveis não apenas ao Estado, mas também a outras pessoas, perante outras pessoas. E daí surge o chamado direito subjetivo, ou seja, a pessoa poder ingressar em juízo quando algum dever jurídico é violado e ela fica com o seu direito vulnerável. Doutora Soraya, o que acontece na prática quando entra em conflito aí a reserva do possível com o mínimo existencial, como foi dito na reportagem? Na realidade, essa é um conflito cotidiano, né? Um conflito cotidiano, a afirmação do Estado de que não possui recursos para, principalmente, aqueles que são chamados direitos sociais. E aí nós temos duas searas bastante importantes, saúde e educação. Mas com relação a esses assuntos especificamente, nós temos uma posição da nossa Suprema Corte, tanto com relação à educação quanto com relação à saúde. No sentido de que a alegação da reserva do possível, que coloca naquela seara de decisões que são decisões terríveis, ou seja, se invisto em uma determinada política, não tenho dinheiro para uma outra, esta alegação, ela encontra um limite no mínimo existencial. De maneira que o Supremo Tribunal Federal tem afirmado que em questões relativas a direito de à saúde, ao direito à educação, notadamente com relação a creches, por exemplo, que é algo que o Supremo Tribunal já analisou, o Estado não pode contrapor a inexistência de recursos àquilo que precisa ser realizado efetivamente, porque isso compõe um mínimo existencial, o mínimo que o indivíduo precisa para o seu desenvolvimento. E saúde nem se fala, né? Então, da premência do respeito a esse direito. É o caso, por exemplo, de alguém que precisa de uma UTI num hospital público e não consegue vaga? Exatamente nesse caso. Aliás, a questão envolvendo a saúde é uma das páginas mais primorosas do Supremo Tribunal Federal em termos de decisões. O Supremo Tribunal Federal diz, olha, tendo em vista que a Constituição ela não é somente uma carta de boas intenções, e tem um voto maravilhoso do ministro Celso de Mello exatamente nesse sentido, de que como ela não é uma carta de boas intenções, ela é algo que precisa se concretizar na prática. Então é algo assim que é bastante novo na nossa discussão, mas é algo que traz uma riqueza fundamental a respeito dessa responsabilidade de todos os poderes, digamos assim, executivo, legislativo e também o judiciário, nesses momentos críticos. Agora, doutor Mamed, os direitos fundamentais, eles são absolutos ou aí também vale a máxima de que o direito de um termina quando começa o do outro? Certamente não existem direitos absolutos. Alguns direitos fundamentais, como, por exemplo, a liberdade de expressão, ela não pode tolerar a incitação ao racismo. A liberdade de expressão não justifica o crime de calúnia. Então, não existem direitos que sejam absolutos, né? No sentido de que a pessoa pode exercê-los ignorando o direito do próximo. Agora, a Constituição de 88, como disse a professora Soraya, ela foi muito feliz em colocar, né, o elenco dos direitos e garantias fundamentais logo no início do seu texto, porque as constituições anteriores que o Brasil teve, não. Até do ponto de vista topográfico, digamos assim,
os direitos fundamentais vinham depois da organização do Estado. E não tinham tanto espaço. Não tinham tanta relevância. Agora não, nós temos o artigo 1º, que trata dos fundamentos da República, o artigo 2º trata dos poderes, depois vem o artigo 3º tratando dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, o artigo 4º fala dos princípios que regem o país nas suas relações internacionais, e em seguida já vem o artigo 5º do texto constitucional, que é o artigo, digamos assim, em grande medida, o coração da Constituição, não é? São 73 incisos, vários parágrafos. Agora, é preciso que a gente compreenda que o elenco desses direitos e garantias fundamentais não esgota o assunto, né? Existem outros direitos fundamentais. Existem também aqueles direitos materialmente constitucionais que derivam de outros. A professora Soraya falou, por exemplo, do princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio é emblemático. Dele, né, se irradiam vários outros princípios que derivam dele, o princípio da dignidade da pessoa humana, inclusive no que diz respeito à proteção à saúde, à questão da educação, da segurança, etc. Para a professora Soraya, a Constituição de 88 é a Constituição cidadã, justamente por garantir tantos direitos e garantias fundamentais. É a marca dela, realmente? É o que faz a Constituição de 88 diferente de todas as outras? A Constituição de 88 ela tem essa marca, digamos, em termos normativos, mas ela tem uma outra marca que antecede a essa normatividade, que é o seu próprio processo de construção. Ou seja, um processo de construção no momento de saída de um regime autoritário em que o povo brasileiro reúne-se, né, em uma grande esfera pública de discussão de N direitos. Então, aí nós vamos ter várias discussões. Nós vamos ter capítulos relativos aos indígenas, nós vamos ter a previsão da coibição de violência no âmbito doméstico e familiar, e disso decorre Lei Maria da Penha. Nós vamos ter previsão de regulamentação de territórios quilombolas, nós vamos ter previsão de um capítulo sobre comunicação social, falando sobre regionalização da comunicação. Então, na verdade, a marca e a grande riqueza dessa Constituição chamada cidadã, me parece seja, além daquilo que se expressou na sua normatividade, ou seja, daquilo que está positivado, em todo um processo de discussão que levou até ela e que, mais do que isso, que nos faz estar até hoje aqui, 25 anos depois, né, nesse marco desse ano de aniversário da Constituição, discutindo-a de maneira a torná-la viva no seio da sociedade. Então, acho que essa é a grande contribuição, ela é cidadã por conta disso. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu converso com a professora Soraya Mendes, mestre em Ciência Política, doutora em Direito, Estado e Constituição, e com o advogado Mamed Said, doutor em Direito e mestre em Direito, Estado e Constituição. No programa de hoje estamos falando sobre os direitos e garantias fundamentais. A trajetória dos direitos fundamentais evoluiu ao longo do tempo. E um dos momentos mais importantes foi a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948. Pela primeira vez foram estabelecidas regras válidas universalmente para todos os seres humanos. A declaração promove o respeito aos direitos e liberdades fundamentais e prevê um amparo legal para corrigir atos que violem estes direitos reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Professora Soraya, existe uma confusão aí entre direitos fundamentais e direitos humanos. Qual é a diferença entre eles? Doutrinariamente, nós podemos dividi-los, pensando de que maneira? De que os direitos humanos são todos aqueles comandos com uma pretensão de universalidade e que estão previstos nos tratados, nos documentos internacionais. Por um outro lado, no momento em que esses direitos passam a constar de um catálogo constitucional, no nosso caso, notadamente o artigo 5º, muito embora, como tenha dito muito bem o professor Mamed, não estejam tão somente no artigo 5º, nós temos a partir daí a consideração de que esses são direitos fundamentais. Agora, alguns autores chegam a falar em direitos humanos fundamentais. Por quê? Porque, na realidade, o fundamento de validade dos direitos fundamentais são os direitos humanos. Porque aquilo que você tem como uma pretensão de que um dia, né, este planeta como um todo torne-se um planeta em que todos os seres humanos possam viver
nos limites daquilo que minimamente se garanta a todos, como a dignidade da pessoa humana. Então, direitos humanos sempre vai ter esse conteúdo maior, vai estar sempre informando estes direitos fundamentais. Obviamente que nós temos direitos fundamentais que não são necessariamente direitos humanos, ou seja, que não estão dentro do catálogo. Nós temos, dentro do nosso artigo 5º, lá no 73 incisos, algumas previsões que necessariamente não se enquadram nos tratados internacionais. Mas os tratados internacionais são um fundamento disso, né? Acaba se misturando muito, então. Então, assim, eu não acho que talvez nós não pudéssemos falar tanto de uma confusão, mas talvez de uma confluência para que se garanta realmente essa fundamentalidade, né? Agora, doutor Mamed, em relação aos outros países, o Brasil está avançado em termos de direitos fundamentais? Sim, eu creio que nós não ficamos nada a dever ao ordenamento jurídico de outros povos. Na verdade, em que pese esse aspecto cidadão da Constituição de 88, realmente a melhor das constituições que nós já tivemos, uma das melhores constituições do planeta, em que pese isso, desde a Constituição de 1824, a Constituição Imperial, a primeira Constituição brasileira, que nós já temos um catálogo de direitos fundamentais. Alguns deles que foram reproduzidos em todos os textos e que ainda estão hoje na Constituição de 88. Eu acho que o Brasil realmente é signatário desses tratados e convenções internacionais. Sempre tivemos uma presença muito marcante, seja a nível de Nações Unidas. Basta ver que todos os anos a Assembleia Geral da ONU é aberta com pronunciamento do ministro das Relações Exteriores do Brasil. É uma tradição que se mantém. Nós temos também uma juíza que tem assento no Tribunal Penal Internacional, que é uma importante instância internacional que cuida exatamente desses crimes de genocídio, de lesa humanidade. Enfim, nós temos digamos assim, uma presença que nos coloca realmente na vanguarda, e eu acho que o momento que o país vivencia, né, de buscar cada vez mais tornar efetiva essa Constituição cidadã, demonstra que nós não ficamos atrás de qualquer outro país no que diz respeito à positivação desses direitos. Professora Soraya, o que é direito fundamental? Em uma determinada época, para uma determinada civilização, às vezes não é para outra. Isso significa que os direitos fundamentais podem variar de acordo com a época e com a região? Pode sim, porque se nós tomarmos a nossa própria história constitucional, desde a Constituição de 1824, 1891 e em diante, até chegarmos à nossa Constituição atual, nós vamos perceber que em alguns momentos, alguns direitos estavam garantidos e em outros momentos não. Principalmente numa história que é uma história, infelizmente, gravada por períodos ditatoriais como é a nossa. Então, nós temos em um determinado momento a Constituição de 1937 e depois, né, durante o último período de ditadura militar de 67, que são períodos de restrição a direitos e garantias fundamentais, notadamente a liberdade de expressão sob censura, que é algo que hoje a nossa Constituição proíbe expressamente, né, a existência de censura. Então, isso faz parte de um caminhar histórico, mas que também precisa ser visualizado sob essa perspectiva política do momento em que se encontra cada uma dessas grandes comunidades, como no nosso caso a brasileira. Importante é pensar direitos fundamentais sempre com a noção de democracia e de que democracia não é algo nunca acabado, é um processo. Então, é um processo de radicalização contínua, porque sempre existirão mais direitos a serem concretizados. Então, isso faz parte dessa construção toda. E nas ruas, as pessoas falam sobre os direitos e garantias fundamentais. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Eu acho que é importante, sim, porque já tendo lei e tendo uma Constituição que já é um pouco falha, as coisas não funcionam, então eu acho que tem que ter para pressionar para que as coisas aconteçam mesmo no país. Para que tenha uma eficiência, eu acredito que precise ter algo específico voltado para essa área, né? Que garanta e que cumpra, não só que garanta, mas tem que ser cumprido, que é o que infelizmente a gente não vê. O cidadão tem seus direitos reservados, tanto como qualquer estado, qualquer cidade, país tem os seus direitos. Por exemplo, você não pode estragar o órgão público, né? Você tem que preservar aquilo. Uma cidade tem que te dar o direito de você poder ter acesso à saúde, transporte, cidadania normal. Isso é bom para a sociedade, para a população brasileira,
não tenho dúvida nenhuma que isso é importante. Professora Soraya, a gente vê as pessoas falando aí muito na importância dos direitos fundamentais. A população está mesmo mais consciente e cobrando mais a efetividade desses direitos? Olha, me parece que sim. Recentemente nós vivemos um período em que grandes contingentes populacionais foram às ruas reivindicar com N bandeiras, né? Com demandas de toda a ordem. E isso faz parte de uma compreensão de um outro direito que também é fundamental, que é o direito de participação no processo político como um todo. Então, eu acho que esses momentos são momentos em que nós conseguimos visualizar essa participação. Mas não que isso também não esteja já no DNA de toda uma nova geração, né, surgida desde 1988, nesses últimos 25 anos. O que as entrevistas aqui mostram é aquela velha expressão do Bobbio ainda, né? Já não estamos mais no momento de afirmar direitos, lá ele fala de direitos humanos, mas já não estamos mais no momento de afirmar direitos, mas de efetivá-los. Então, eu acho que esse é o grande reclamo. Essas entrevistas todas, elas vêm nesse sentido. Acredito que isso está já gravado nesse DNA de reivindicação, e isso é muito importante. Doutor Mamed, agora um dos entrevistados, ele comparou os direitos fundamentais à obrigação, por exemplo, de preservar o bem público. É possível fazer aí essa analogia? Certamente que sim. Quando nós falamos do bem público, nós temos que entender que nós estamos a tratar do bem que pertence à coletividade. A autoridade pública, a administração pública é apenas a gestora desse bem. Então, quando nós tratamos aí dessa categoria dos chamados direitos coletivos, dos direitos difusos, nós estamos tratando de direitos que pertencem indistintamente a todos os membros da coletividade. Porque eu acho que é interessante a gente resgatar um pouco como que a gente chega ao momento atual no processo evolutivo dos direitos humanos. Quando surgem os estados nacionais, a partir do século XVI, século XVII, surgem ali os chamados direitos de primeira geração, que são esses direitos à vida, à liberdade, mais da esfera individual, a segurança, a propriedade. No segundo momento, você tem os chamados direitos de segunda geração, que são os direitos sociais e econômicos. Não apenas tem uma dimensão negativa, que exigem um dever de abstenção, né, do Estado, mas também uma dimensão positiva, no sentido de que o Estado tem que trabalhar para realizar, para concretizar, né, a questão da educação, da saúde, etc. Vem os direitos de terceira geração, o direito ao meio ambiente, por exemplo, a Soraya estava falando, como a Constituição de 88 inovou, ela é a primeira das constituições brasileiras a ter um capítulo sobre meio ambiente, que é um direito de terceira geração. E até já se fala de uma quarta geração de direitos fundamentais. Uma geração não exclui a outra, na verdade é um processo acumulativo. Isso é que faz com que nós tenhamos uma Constituição realmente muito rica e que, como foi dito, ela precisa ser efetiva, ela precisa se realizar na prática. Bom, então, para encerrar, eu gostaria que vocês falassem para mim o que pode ser feito para poder garantir essa efetividade da Constituição. Professora Soraya. Olha, para mim não existe uma outra maneira que não seja a participação popular. Seja através dos instrumentos que estão garantidos na Constituição, referendo, plebiscito, iniciativa popular mesmo, previsto lá no artigo 14, como exercício da soberania, mas principalmente com a participação ordeira, enfim, mas nas ruas, ou seja, de reivindicações na própria esfera pública. Uma nação se constrói dessa forma. E tratemos mais nos termos da Constituição uma sociedade livre, justa e solidária, como pretende ser, né, a sociedade brasileira, ela se constrói dessa forma. Doutor Mamed. Certamente, eu acho muito salutar, né, que as pessoas se manifestem, ocupem as ruas, como aconteceu basicamente no mês de junho, né, de 2013, um mês emblemático. Daqui a algumas décadas vai estar olhando para trás e está se falando, né, desse momento tão rico no fortalecimento da democracia brasileira, mas por vezes eu me preocupo também com o desgaste que a chamada democracia representativa está tendo. Porque a Constituição é muito clara quando ela diz, né, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Com esses instrumentos a que se referiu a professora Soraya. Plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei, apropriação popular.
mas existe realmente um desgaste da democracia representativa que eu acho que é preocupante. Nós temos que fortalecer, sim, os partidos políticos, eles são instrumento da democracia, temos que fortalecer as entidades de classe, as associações, né, os grupos representativos da sociedade, porque realmente não dá para nós exercermos a democracia apenas indo para as ruas. Bom, com essa constatação, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Professora Soraya, doutor Mamed, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco. E lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!